Muito bem, irmãos. Vou compartilhar aqui com os irmãos alguma coisa. Espero não passar de 30 minutos, 35. E, na verdade, isso aqui vai ser um testemunho, né? Eu gosto muito de testemunhos, e eu cito aqui o livro A Janela Mais Ampla de Deus, né, do irmão Fronk, aquele livro também que muitos conhecem, O Homem do Céu, o que eles falaram nos últimos minutos da sua vida, como é que o incrédulo parte e como é que um filho de Deus parte, casos reais. E a própria Bíblia é um livro de testemunhos, é um livro de ensino, é um livro de revelações, mas é um livro de testemunhos, né? Desde lá, Mar Vermelho, até Atos dos Apóstolos e, posteriormente, também as coisas que Paulo fala. E qual é a vantagem do testemunho? Eu acho que anima. Se qualquer irmão ou irmã chegar aqui e falar assim, irmãos, eu estava à beira da morte ontem, triste, deprimido, de repente eu senti uma coisa, o Senhor do meu lado, eu senti um refrigério, uma coisa inexplicável. Não tem base, não tem nada, nenhum versículo bíblico nisso. Mas a gente acreditando naquele irmão, naquela irmã, sabendo quem é, isso nos bota para cima, né? E quando é um testemunho amparado na palavra, coisas que aconteceram realmente com os servos de Deus, com os filhos de Deus, que se replica na vida de cada um de nós, isso tem mais força ainda, né? Então, a minha intenção hoje é muito difícil, né? Você trazer uma experiência sua, pessoal, e querer que os irmãos apreendam aquilo, né? Difícil, muito difícil. Experiências nossas, e muita gente teve aqui, que está aqui nessa sala, muita gente teve experiências reais com o Senhor, são coisas muito pessoais, muito pessoais. Mas, de qualquer maneira, acho que vale a pena. Bom, eu convidaria... Eu, na verdade, acho que eu só vou ler duas partes da Bíblia, uma nem vou ler agora, vou deixar para ler depois. Mas a única que eu queria que vocês abrissem mesmo para acompanhar seria a Segunda Reis. Segundo livro de Reis, que é importante nós lermos juntos. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. E é o arrebatamento de Elias, né? Aliás, a gente tem falado aqui em arrebatamento, em volta do Senhor e tal. E o Elias foi um dos que foi citado, né, como um daqueles irmãos que foram arrebatados pelo Senhor, né, por Deus. Então, eu só vou ler essa parte, tá? Depois, a questão do Eliseu, a questão da capa, não é o caso. Eu vou ler a questão da carruagem e da separação de Elias e Eliseu. Então, vamos lá. Segundo Reis 2, 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num rodamuinho. Que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E aí vem a questão das vestes, a questão, aí realmente o Espírito Santo unge o Eliseu realmente, e os profetas veem que ele realmente substituiu Elias, não porque ele quis, porque Deus assim determinou. Mas o ponto central que eu queria realmente que vocês gravassem é essa imagem do arrebatamento de Elias. E por que eu estou falando isso?
Eu já adiantei um pouco para os irmãos quando eu falei que eu ia comentar, adiantei um pouco o assunto. É uma coisa que ficou guardada há muito tempo na minha vida. Eu acho que eu nunca dei esse testemunho como crente, sei lá. Dei outros, mas não me lembro de ter falado sobre isso. Mas o que ocorre? Eu, quando tinha, olha, sem muito medo de errar, uns 5 anos. Podia ter 4, podia ter 6, mas era por aí. Pela época que ocorreu, onde eu morava, onde a gente morava. E aí, permitam-me a parafrasear o apóstolo Paulo, mas é exatamente a sensação que eu tenho. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Não sei. Eu era muito criança. E posso dizer que foi um sonho, né? Para facilitar. O fato é que eu vi essa cena. E na minha cabecinha, eu me lembro, assim, claro, quase 60 anos de distância, mas era uma coisa assim, tudo muito branco. E eu me lembro que, eu não sei nem se Elias era Elias, eu sei que tinha esse homem numa carruagem sendo levado e tinha alguém com ele que hoje claramente era Deus, ou era o Senhor Jesus, na pessoa do Filho. Então, assim, você imagina uma criança de 5 anos, eu estendi a minha mão. Se eu estendi fisicamente ou não, isso é relevante. O fato é que eu estendi a minha mão para eu tocar na mão de Deus e não na mão daquele outro que devia ser o Elias, que estava... Né? Eu queria tocar naquele homem, naquele senhor. Eu fiquei assim maravilhado. E eu queria que ele pegasse a minha mão e me levasse junto. Só que ele não pegou. E eu vi ele se afastando e me deu uma tristeza profunda, profunda. Vocês imaginam uma criança com pai e mãe, com o irmão mais velho, super feliz. Eu fiquei triste por não ter partido para o Senhor. Eu não usei essas palavras na época, claro, hoje eu uso. Né? Eu teria partido com o Senhor. E isso começou a mexer comigo recentemente de tal forma que eu não resisti. Eu fiz uma coisa ousada. Vocês imaginem, eu, numa dessas visitas a Niterói, eu na mesa com meu pai, minha mãe e minha tia, minha mãe com 86 por 87 anos, eu puxando uma coisa lá de 60 anos atrás. Mas eu puxei. Eu sabia que meu pai não ia ajudar em nada, meu pai não tinha... Mas assim, minha mãe vai ter alguma coisa para me falar. E o que acontece? Eu perguntei, mãe, aqui. Eu contei essa história para eles, que eu acho que eu nunca tinha contado. Mãe, você alguma vez esteve perto de me perder quando criança? Eu sabia que eu tinha asma, eu tive sarampo, não sei o quê. Algum dia você chegou lá na cama e me viu assim, achando que eu ia... Eu falei, não, acho que não. Senhora de 87 anos, lembrar lá de... Né? A gente tem que dar um desconto também. Mas ela falou que não me lembro, tal. Aí eu contei essa história do Elias, né, da minha visão. E o interessante foi que me ocorreu na hora perguntar assim, será que alguém contou essa história para mim? E aí, a minha tia, uma tia muito amada, que mora com meus pais, irmã da minha mãe, muito querida, mas é aquela, sabe aquela senhora carola de igreja? Ela tem verdadeiro pavor de imaginar algo sobrenatural, alguma operação espiritual fora da Igreja Católica. Então, ela tem verdadeiro pavor dessa estrutura dela ser abalada. A minha mãe, não. E aí, a minha tia, na hora, eu perguntei, vocês ensinavam isso? Eu aprendia no colégio? Lá? Aí, minha mãe, não. A minha tia, não, a gente falava. Aí, minha mãe, com honestidade religiosa, vamos dizer assim, muito grande, minha mãe, nessa hora, foi firme. Falou assim para a minha tia, não, senhora, não se falava aqui em Antigo Testamento, Elias, negativo. A mãe foi bem firme. E eu falei, bom, eu tive essa visão, tive esse sonho, fiquei triste de não ter partido. Olha que eu amava vocês, vocês eram pais presentes e toda aquela coisa, mas eu queria ter partido para o Senhor. Aí falei, aproveitei,
preguei ali um pouquinho, né? Mas é isso. Na verdade, o relato é esse. Essa experiência, irmãos, porque a gente está falando aqui, às vezes a gente está falando em Enoque, em Elias, em Moisés também, e fica tudo muito lá atrás, numa coisa assim que aconteceu, né? O Deus que abriu o Mar Vermelho, ele está abrindo hoje, é o mesmo Deus. Ele está com a mesma vitalidade. Ele vai numa criança de 5 anos e se revela a ela. Se eu tivesse partido naquele momento, alguém tem alguma dúvida que teria cumprido aquilo que Paulo falou em Filipenses? Infinitamente melhor partir estar com Cristo. Só que eu não fui, tive uma vida aqui totalmente fora da... Sofri muito, fiz outros sofrerem. Me converti, como vocês sabem, né, em 99 e tal. Nunca mais eu tive esse sentimento, nunca mais, de querer partir e estar com o Senhor, de ficar triste aqui. E existe uma tendência, nós somos muito maus, né? O homem natural nosso é muito mau, muito perverso. E eu vou confessar uma coisa aqui. Quando eu via irmãos como Otmani, Jesse Pinil, esses irmãos que anelavam pela volta, esses cânticos que a gente canta aqui, eu falo, gente, não é possível, por mais santo, crente, por mais... não estava com esse anelo. Talvez ele tenha expressado uma vontade, né? Desde Betânia, por exemplo. Desde Betânia, você fica... Será que é isso mesmo? Esse irmão estava tão... E aí, parece que eu esqueci dessa coisa que aconteceu comigo. Eu hoje, eu vejo assim, gente, eu sei o que é querer segurar a mão de Deus, partir com ele e ficar triste por ele não ter me levado, né? Bom, e aí eu só queria fechar isso tudo, eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar, mas lembrando aquilo da semana passada, né? Acho que passado, retrasado, sobre crianças que o Saulo trouxe, não precisa nem abrir, não, que eu vou ler aqui, Marcos 10, 13, né? Que foi exatamente o que aconteceu com aquela criancinha lá de 5 anos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Os adultos, né? Olha nós aí. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. E foi o que aconteceu com aquela criança lá atrás, que um dia cresceu, né? E você cresce, você torna-se um especialista em pecado, né? E fica mais ainda distante daquela realidade. E eu, durante anos, esqueci aquilo. Esqueci mesmo. Aquilo ficou apagado lá atrás, né? Então, assim, graças a Deus que eu até tive essa oportunidade de conversar com meus pais, com a minha tia. Depois a minha tia ficou ouvindo com atenção e, de alguma forma, também tirei essas dúvidas, né? E tinha mais uma coisa assim sobre isso que eu estava me fugindo. Deixa para lá. Não, sim, sim. E aí, mais recentemente, não é a questão da Covid, não, tá? Mesmo antes de eu ter Covid, também, primeira vez que isso ocorre. E isso aí começou a ficar forte, muito forte dentro de mim. E eu falei assim, Senhor, a gente não tem que escolher nada, mas eu escolhi. Senhor, quando o Senhor for me levar, me leva daquele jeito que eu... Né? O Senhor me deixou aquela vez, mas esse o Senhor me leva dessa vez. Eu quero segurar na tua mão e ir embora. E ainda fui mais ousado. Eu quero que, se eu partir antes da Sandra, né? Antes dos meus filhos, dos meus irmãos em Cristo, eu quero testemunhar. Eu quero que alguém saiba, eu faço um sinalzinho assim, vai saber que eu estou indo da mesma forma
que eu queria ter ido lá há 60 anos atrás. Então, isso me encheu de alegria. Me encheu de alegria, gente. Deus é muito bom. E não sei se vocês sabem, eu pediria até algum irmão, alguma irmã que lembre o nome desse irmão. Eu estou com o John Russo na cabeça, mas não tenho certeza. Se alguém lembrar da história, abre o microfone e fala quem é, tá? É um irmão que foi queimado na fogueira, naquela época lá, né? Inquisição, não sei o quê. E aí dois irmãos, amigos dele, irmãos, chegaram para ele antes dele ser levado para ser queimado e falaram assim, irmão, que eles sabiam, vários estavam sendo torturados e tudo, eles sabem, né? Irmão, se você, na hora que você estiver sendo queimado, a gente sabe que o Senhor, de alguma forma, sustenta os seus, né? Ele ampara ali naquele momento. Na hora que você estiver ali no meio do fogo, se estiver tudo bem, você levanta a mão. Você acredita que o irmão levantou? Chama já estava aqui consumindo, ele levantou a mão para os amigos dele verem. O Senhor está comigo, eu estou na fogueira, o Senhor está comigo. Então, assim, olha que interessante o testemunho desse irmão, só pelo fato de ele ter levantado a mão. Esses dois que viram isso devem ter passado isso para outros. O Senhor estava lá na fogueira com o nosso irmão, assim como teve na Toca do Leão com o Daniel, assim como teve na fogueira com os amigos do Daniel. Então, assim, é muito bom, é muito bom. O meu... Alguém lembrou o nome desse irmão? Não, né? Da fogueira. Mas o meu objetivo é a gente se alegrar num renovo de fé, sabendo que Deus não mudou. Não adianta, nada vai mudar quem Deus é, a sua essência, o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia. Nós estamos vivendo aqui num sopro, né? A vida humana aqui a gente a tecnologia, nos últimos 50 anos a tecnologia, isso para Deus não é nada, 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 nada. Então, esse era o meu encargo. Alegrar os irmãos. Outra vez digo, alegrai-os. Né? Bom demais. E nós temos que ter um coração de filhinhos de Deus, né? Filhinhos de Deus, quanto mais filhinhos de Deus nós somos, mais dependendo do Pai, essas coisas acontecem mais facilmente. Era só isso, tá? Obrigado. Amém. Essa história da fogueira aí eu não conhecia, não. Francisco. Eu tenho um livro, mas esqueci o nome do irmão. Eu acho que é John Russo, mas não tenho certeza. Eu ia perguntar se não é o John Huss. Francisco, você está mudo. Não, eu emudeci mesmo, é porque eu só ia responder o Fernando aí. Pode ser o John Russo, não tenho certeza. Mas, o Francisco, a respeito desse testemunho seu, né? Então, eu diria que você está mais para o Eliseu, né? Eliseu ficou, mas isso não quer dizer que o senhor não tinha um propósito na vida dele, né? E aí lembrar aqui, eu vou compartilhar aqui, Enoque e Noé. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque, né, ele andava com... Agora, e Noé? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Noé anda com Deus. Noé ficou. Mas ele não era menos gracioso aos olhos do Senhor, né, do que Enoque. E Eliseu não era menos do que ele. O Senhor tem um propósito no Noé, no Enoque, tem outro propósito em Noé. Tinha um propósito em Elias, outro em Enoque.
O Senhor tinha um propósito na sua vida quando te levou. Ele tem um tempo dele, né? Então, soberania do Senhor. O importante é andar com Ele, ou na carruagem, ou aqui. Seja mais cômodo, confortável, ó, me leva, Senhor, não é? Você é criança, me leva. Não. Mas você tinha que ser talhado para subir aos moldes dele, né? Não da nossa forma de pensar. Tenho dito. É só falar uma coisinha que eu fiquei pensando, quando falou, Francisco, do seu testemunho, a verdade é uma palavra que o Senhor tem para a gente também, né? E da mesma forma que ele pediu porção dobrada do Espírito, né? E realmente os dias de Eliseu seriam muito mais duros, né? Mais difíceis do que os tempos de Elias, por incrível que pareça. O Senhor também deixou a porção dobrada com a gente, para que a gente possa ir ao final. E se a gente considerar que o próprio Deus manda o Espírito dele habitar dentro de nós, né? E ele está aqui dentro, entronizado dentro da ação. E é o mesmo Espírito Santo que arrancou Jesus da morte e trouxe ele para a vida. Então, esse Espírito de Deus poderoso, né? Ele está dentro de nós. Então, nós temos, sim, mais do que comprado do Espírito para viver esse tempo de hoje, né? Que o Senhor mesmo falou que seriam difíceis, né? De densas trevas. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas louvado seja Deus, porque Ele teve toda a provisão, Ele tem a provisão, né? E a provisão está dentro de nós, né?